Minha família me traiu tirando meu lugar na viagem de $26.000 que planejei. A vingança foi doce quando descobriram que eu havia rebaixado tudo para o básico. Grande erro. Eu garanti que eles nunca esqueceriam do que aconteceu depois. Meu nome é Alexandra. Tenho 32 anos e sempre me orgulhei de ser independente, trabalhadora e incrivelmente dedicada à minha família. No ano passado, gastei $26.000 do meu próprio dinheiro para planejar a viagem perfeita para Dubai para meus pais e irmão. Nunca imaginei que meu pai me ligaria um dia para dizer que eu não era mais bem-vinda na viagem que eu havia pago para dar meu lugar para Natalie, a noiva do meu irmão Michael. Para entender por que ser removida desta viagem me machucou tão profundamente, você precisa saber um pouco sobre minha família e nossa dinâmica. Minha história e família. Trabalho como gerente financeira sênior em uma empresa de investimentos prestigiosa em Chicago. Depois de 10 anos subindo na escada corporativa, finalmente alcancei uma posição onde posso desfrutar de estabilidade financeira e luxos ocasionais. Comprei minha própria casa há 3 anos, quitei todos os meus empréstimos estudantis no ano passado e venho construindo cuidadosamente meu portfólio de investimentos. Meu trabalho duro valeu a pena, e me orgulho do que conquistei sozinha. Meu pai John tem 62 anos e é um oficial militar aposentado. Ele administra sua casa da mesma forma que administrava seu pelotão, com regras rígidas e altas expectativas. Crescendo, sua aprovação era algo que eu desesperadamente buscava, mas raramente recebia. Minha mãe Diane tem 60 anos e sempre foi a pacificadora da família. Ela raramente contraria meu pai e geralmente concorda com qualquer coisa que ele decide, mesmo quando é claro que ela discorda. O casamento deles sempre foi tradicional, com meu pai tomando as decisões e minha mãe apoiando-as. Depois a meu irmão mais velho Michael. Aos 35 anos, ele nunca conseguiu se estabelecer na vida. Depois de abandonar a faculdade 2 vezes, ele tem saltado entre vários empregos de vendas, nunca ficando em lugar nenhum por mais de 1 ou 2 anos. Apesar disso, meus pais, especialmente meu pai, sempre o trataram como filho dourado. O padrão de favorecimento. Quando éramos crianças, Michael não podia fazer nada errado aos olhos deles. Se ele tirasse C na escola, meu pai o elogiaria por passar. Se eu tirasse todos os A exceto um B, meu pai questionaria porque eu não conseguia ter um boletim perfeito. Esse padrão continuou na vida adulta. Quando Michael precisou de dinheiro para quitar suas dívidas do cartão de crédito depois de uma viagem espontânea para Las Vegas com os amigos, meus pais usaram suas economias de aposentadoria para ajudá-lo. Quando eu precisei de um pequeno empréstimo para cobrir uma conta médica inesperada durante meu primeiro ano fora da faculdade, meu pai me deu uma lição sobre responsabilidade financeira e me disse para me virar sozinha. E eu me virei. Peguei turnos extras na cafeteria onde trabalhava e comi miojo por um mês para conseguir pagar as contas. A disparidade em como éramos tratados era clara, mas aprendi a aceitar. Foquei em construir minha própria vida e me tornei financeiramente independente o mais rápido possível. Me sustentei durante a faculdade e pós-graduação, fazendo empréstimos e trabalhando meio período. Enquanto isso, meus pais pagaram pelas múltiplas tentativas de Michael no ensino superior, nenhuma das quais ele completou. Continuando a ajudar mesmo assim. Apesar do tratamento desigual, sempre mantive proximidade com minha família. Visito meus pais pelo menos 2 vezes por mês para jantares de domingo e ligo regularmente. Tentei ser a filha de quem eles pudessem se orgulhar, mesmo que raramente expressassem esse orgulho diretamente. Conforme minha carreira avançou e minha situação financeira melhorou, meus pais começaram a me ver como um recurso. Quando o telhado deles precisou ser trocado há 2 anos, meu pai ligou perguntando se eu poderia ajudar. Contribuí com $8.000 para os reparos. Quando Michael estava desempregado no ano passado, minha mãe insinuou que ele estava com dificuldades para pagar o aluguel. Enviei $2.000 para ele, que nunca reconheceu ou agradeceu. A chegada de Natalie. Foi por essa época que Michael começou a namorar Natalie. Ela tem 28 anos e trabalha meio período em uma boutique no centro da cidade. Pelo que Michael compartilhou, ela falta ao trabalho mais do que aparece. Desde o momento em que a conheci. Algo parecia errado. Ela era educada o suficiente, mas havia um cálculo por trás do seu sorriso que me deixava desconfortável. Natalie rapidamente identificou quem controlava o dinheiro em nossa família. Em poucas semanas de conhecer meus pais, ela estava os chamando de mãe e pai, e passava mais tempo na casa deles do que no próprio apartamento. Ela elogiava efusivamente a comida da minha mãe e ouvia as histórias militares do meu pai com atenção arrebatada, fazendo perguntas que inflavam perfeitamente o ego dele. Comigo, no entanto, ela era diferente. Depois de descobrir o que eu fazia da vida, seus olhos se iluminaram com um olhar que eu já tinha visto muitas vezes antes. Era o mesmo olhar que as pessoas têm quando descobrem que você tem acesso a dinheiro e começam a calcular mentalmente o que podem conseguir de você. Planejando a viagem dos sonhos, a ideia para a viagem de Dubai começou a tomar forma na minha mente. A ideia veio durante um momento tranquilo no trabalho.
Eu estava revisando alguns relatórios de despesas de viagem dos nossos executivos quando percebi que o 40º aniversário de casamento dos meus pais estava se aproximando. Apesar da dinâmica complicada na nossa família, 40 anos de casamento era um marco incrível que merecia ser celebrado de forma especial. Meus pais nunca tinham viajado para fora dos Estados Unidos. Meu pai sempre disse que viagens internacionais eram caras demais e complicadas. Minha mãe ocasionalmente expressava desejo de ver diferentes partes do mundo, mas nunca insistia no assunto. Dubai parecia perfeito. Oferecia luxo, experiências culturais, maravilhas arquitetônicas e aventuras no deserto, tudo em um destino. Eu sabia que as fotos deles em frente ao Burj Khalifa ou andando de camelo no deserto seriam algo que eles guardariam para sempre. Comecei a pesquisar imediatamente, passando meus intervalos de almoço e noites depois do trabalho mapeando o itinerário perfeito. Queria que tudo fosse primeira classe, uma verdadeira experiência única na vida. O sacrifício financeiro, o custo total era assombroso, quase 26 mil dólares para nós 4. Levaria quase todo o meu bônus anual e uma parte significativa das minhas economias, mas decidi que valia a pena. Criei uma conta poupança separada e comecei a guardar dinheiro a cada mês. Aceitei projetos adicionais no trabalho que ofereciam bônus por desempenho. Cortei minhas próprias despesas, fazendo café em casa em vez de parar no Starbucks. Levando almoço para o trabalho em vez de comer fora, e adiando a reforma da cozinha que estava planejando para minha casa. Ao longo de 18 meses, metodicamente poupei e planejei. Trabalhei com uma agência de viagens de alto padrão para reservar voos de primeira classe da Emirates. Reservei quartos no Burj Al Arab, um dos hotéis mais luxuosos do mundo. Organizei uma experiência privada de jantar no deserto com entretenimento tradicional, um tour guiado da grande mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi, um cruzeiro privado de iate ao redor do Palme Jumeirah, e acesso VIP ao deck de observação do Burj Khalifa. Apresentando o presente quando tudo estava finalmente organizado, apresentei a viagem para minha família durante um jantar de domingo. Criei cartões de convite elaborados com relevo dourado e os coloquei ao lado dos pratos de sobremesa. Minha mãe abriu o dela primeiro, suas mãos tremendo enquanto lia os detalhes. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos, sem palavras. Alexandra, isso é real? Ela finalmente conseguiu perguntar. Eu assenti, sorrindo com sua reação. Feliz aniversário, mãe e pai. Queria fazer algo especial para vocês dois. Meu pai estudou seu convite com a testa franzida, como se procurasse uma pegadinha. Isso deve ter custado uma fortuna, disse. Não se preocupem com isso, garanti. É meu presente para vocês. Vocês merecem. A interrupção. Esse momento foi interrompido quando a campainha tocou. Minha mãe foi atender e voltou com Natalie, a namorada do Michael. Ela aparentemente havia decidido nos surpreender aparecendo para a sobremesa, embora eu suspeitasse que Michael havia mandado mensagem sobre o jantar mais cedo. Conforme Natalie aprendia sobre a viagem, sua expressão se transformava. Seus olhos se arregalavam e um sorriso se espalhava pelo rosto. Dubai. Meu Deus, isso parece incrível, exclamou, olhando para o convite na mão do Michael com inveja evidente. Sempre quis ir lá. Todas aquelas influenciadoras do Instagram estão sempre postando de Dubai. As compras lá devem ser incríveis. A pressão começa. Durante a sobremesa, Natalie me bombardeou com perguntas sobre a viagem. Quanto tempo ficaríamos? Quais atrações visitaríamos? Haveria tempo para compras? Eu havia arranjado alguma experiência especial? A cada resposta que eu dava, sua expressão ficava mais intensa, uma mistura de desejo e cálculo que ativou sinais de alerta na minha mente. Você é tão generosa em fazer isso pela sua família, Alexandra, disse Natalie, me dando um abraço desconfortavelmente apertado. Michael tem sorte de ter uma irmã tão carinhosa. Algo no tom dela parecia falso, mas sorri educadamente e agradeci. A pressão familiar. 2 meses antes da nossa partida programada para Dubai, meu pai ligou e pediu para eu ir à casa. Precisamos conversar sobre a viagem, disse, seu tom incomumente cuidadoso. Quando cheguei na casa dos meus pais naquela noite, imediatamente senti que algo estava errado. No sala, meu pai estava sentado em sua poltrona favorita, sua postura rígida. Michael estava no sofá e ao lado dele, parecendo surpreendentemente confortável para alguém que deveria ser uma convidada nesta situação, estava Natalie. Alexandra, sente-se, disse meu pai, gesticulando para a única cadeira na minha frente. Posicionada de uma forma que me fazia sentir como se estivesse prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. A bomba. Sua mãe e eu acreditamos que já que Natalie vai se juntar à nossa família, esta viagem de aniversário seria uma oportunidade perfeita para todos nós criarmos laços e memórias juntos. Eu assenti lentamente, tendo esperado isso. Como mencionei antes, adicionar outra pessoa às reservas seria complicado, mas não impossível. Se todos vocês se sentem fortemente sobre isso, posso verificar os custos adicionais e ver que mudanças precisam ser feitas. Não é bem isso que tínhamos em mente, meu pai continuou, parecendo desconfortável pela primeira vez.
Dadas as limitações que você mencionou sobre as reservas serem para 4 pessoas, achamos que a solução mais sensata é Natalie tomar seu lugar na viagem. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu encarei meu pai, certa de que havia ouvido errado. Como? A justificativa cruel. Faz mais sentido, ele insistiu, sua voz assumindo o tom autoritário que usava quando não esperava argumentos. Você já viajou internacionalmente antes, Natalie nunca viajou. Esta seria uma experiência nova para ela, enquanto para você seria apenas mais uma viagem. Senti como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Minha mãe estava olhando para as mãos, torcendo sua aliança de casamento. Michael teve a decência de parecer um pouco envergonhado, embora não o suficiente para falar em minha defesa. Natalie estava sentada com um leve sorriso brincando em seus lábios, sua expressão de triunfo mal disfarçado. Pai, finalmente consegui dizer, minha voz mal acima de um sussurro, eu paguei por esta viagem. Planejei cada detalhe. Este foi meu presente para você e a mãe pelo aniversário de casamento. E nós apreciamos isso, ele respondeu rapidamente. Mas presentes, uma vez dados, pertencem ao destinatário. Sua mãe e eu gostaríamos de compartilhar esta experiência com nosso filho e sua futura esposa. A palavra final. A crueldade casual de sua declaração me deixou sem fôlego. Olhei para minha mãe esperando apoio, mas ela permaneceu em silêncio, olhos baixos. Natalie merece ir mais do que você, meu pai acrescentou, entregando o golpe mais doloroso ainda. Ela está prestes a se tornar parte desta família. Esta viagem significaria muito mais para ela do que para você. Senti lágrimas picando meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Eu tenho planejado isso por mais de 1 ano e meio. Trabalhei horas extras, desisti dos meus próprios planos de férias e gastei quase $26.000 para criar esta experiência para nossa família. E nós vamos te pagar de volta pela sua parte, meu pai disse desdenhosamente, como se isso resolvesse a questão central. Michael calculou que sua parte seria cerca de $6.000. Podemos te dar um cheque agora mesmo. Eu ri incredulamente. $6.000, pai? Só a passagem aérea de primeira classe é mais que isso por pessoa. Sem mencionar as suítes do hotel, os tours privados, as experiências especiais que organizei. A acusação de egoísmo. Michael finalmente falou. Alex, não seja egoísta sobre isso. Família ajuda família. Você sabe que Natalie e eu não podemos pagar uma viagem como essa sozinhos. Você tem um ótimo emprego e pode ir para Dubai a qualquer momento. Egoísta. Repeti, minha voz se elevando apesar dos meus esforços para manter a calma. Gastei meu próprio dinheiro, dinheiro que trabalhei duro para conseguir, para dar aos nossos pais um presente especial de aniversário. Como exatamente isso me torna egoísta? É egoísta negar a Natalie esta oportunidade só porque você quer ir, Michael retrucou. Você sempre tem que ser o centro das atenções, não é? Sempre se exibindo sobre como é bem-sucedida, quanto dinheiro ganha. Saindo de casa. Alexandra, meu pai cortou, seu tom deixando claro que considerava o assunto encerrado. Nossa decisão é final. Natalie irá no seu lugar. Podemos discutir os detalhes financeiros mais tarde se você não estiver satisfeita com o valor que oferecemos. Natalie, que estava assistindo essa troca com satisfação mal disfarçada, finalmente falou. Alexandra, quero que saiba o quanto isso significa para mim. Nunca tive a oportunidade de viajar quando era criança, e compartilhar esta experiência com Michael e meus futuros sogros é algo que guardarei para sempre. Sou muito grata por ser incluída neste momento familiar especial. Sua performance foi impecável, seus olhos arregalados com sinceridade fingida. Eu quase poderia acreditar que ela falava sério se não fosse pelo sorriso arrogante que ela não conseguia suprimir completamente. Me levantei, minhas pernas parecendo instáveis sob mim. Espero que todos vocês aproveitem a viagem. É um presente, afinal. E aparentemente presentes uma vez dados pertencem ao destinatário para fazer o que quiserem. Não seja dramática, Alexandra, meu pai disse com uma carranca. Esta é uma solução prática para um problema simples. Não havia problema até vocês criarem um, respondi, encontrando minha voz novamente. O problema é que vocês sempre trataram Michael diferente de mim. O problema é que vocês não veem nada errado em pegar algo pelo qual trabalhei duro e dar para outra pessoa porque acham que ela merece mais. O problema é que supostamente sou parte desta família também, mas estou sendo empurrada para o lado no momento em que alguém novo aparece. Saí de casa fechando a porta firmemente atrás de mim. No meu carro finalmente permiti que as lágrimas caíssem, tomando controle. Naquela noite passei chorando até não ter mais lágrimas. A traição cortou fundo não apenas do meu pai, cujo favoritismo eu há muito havia aceitado, mas da minha mãe, que sempre pelo menos fingiu nos amar igualmente. Até mesmo do Michael, que apesar das nossas diferenças ainda era meu irmão. Conforme dirigia para casa, minha tristeza começou a dar lugar à raiva. Eu havia gasto milhares de dólares, incontáveis horas planejando e feito inúmeros sacrifícios pessoais para criar esta experiência especial. E com uma única conversa, isso havia sido tirado de mim e dado para alguém que não havia feito nada para merecer. Quando cheguei em casa, uma determinação havia se endurecido dentro de mim.
Eu poderia ter sido removida da viagem, mas ainda tinha controle sobre as reservas. E se minha família achava que poderia me tratar assim sem consequências, eles estavam prestes a aprender uma lição muito cara, fazendo mudanças. Na manhã seguinte, liguei para minha agente de viagens, Melissa, que havia me ajudado a planejar cada detalhe da viagem de Dubai. Expliquei a situação, deixando de fora alguns dos detalhes mais dolorosos para manter meu profissionalismo. Preciso fazer algumas mudanças na reserva de Dubai, disse depois das cortesias iniciais. Infelizmente não vou me juntar à viagem, e precisamos ajustar as reservas de acordo. Lamento ouvir isso, Alexandra. Melissa respondeu, parecendo genuinamente desapontada por mim. Que tipo de mudanças você tem em mente? Primeiro, preciso mudar as reservas de voo. Em vez da primeira classe na Emirates, gostaria de trocar todos para a classe econômica. Isso é uma redução significativa, Melissa notou. Tem certeza? Positiva, confirmei. Também preciso cancelar a reserva no Burj Al Arab. Em vez disso, por favor, reserve 2 quartos padrão no Hotel City Seasons em Deira, creio. Esse fica do outro lado da cidade de todas as atrações que você havia planejado visitar, Melissa apontou. E é um hotel 3 estrelas, não a experiência de luxo que você estava almejando. Está bem, garanti. Também preciso cancelar todos os tours privados e experiências que havia reservado. O jantar no deserto, o cruzeiro de iate, o acesso VIP no Burj Khalifa, tudo. Uma nova viagem para mim. Passamos a próxima hora repassando todos os detalhes, cancelando, re-reservando e realocando fundos. Quando terminamos, a viagem de Dubai havia sido transformada de uma experiência de luxo primeira classe para umas férias internacionais básicas. Enquanto eu havia garantido para mim uma semana em um bangalô sobre a água nas Maldivas com serviço de mordomo privado, tratamentos de spa diários e refeições gourmet incluídas. Todas as mudanças foram processadas, Melissa confirmou. Os novos itinerários serão enviados por e-mail em breve. Quer que eu envie o itinerário atualizado de Dubai diretamente para os membros da sua família? Não, decidi após um momento de consideração. Vou lidar com a comunicação das mudanças para eles. Mas eu não tinha intenção de fazer isso. Que eles descobrissem a verdade quando chegassem ao aeroporto, esperando tratamento primeira classe e champanhe, apenas para serem direcionados para o balcão de check-in da econômica. O dia da partida. O dia da viagem de Dubai chegou. Eu não havia falado com nenhum membro da minha família desde aquela noite fatídica quando fui removida da viagem. Meu pai havia ligado uma vez, deixando uma mensagem sobre finalizar os arranjos financeiros para o custo da minha parte da viagem, mas eu não havia retornado a ligação. Eu estava sentada na minha mesa no trabalho, fingindo focar numa planilha enquanto na verdade observava o relógio, quando meu telefone tocou. Era meu pai. Olá, pai, disse, mantendo minha voz neutra. Alexandra. Que diabos está acontecendo? Ele exigiu, sua voz tensa de raiva. Estamos no aeroporto e eles estão nos dizendo que temos passagens econômicas, não primeira classe. Deve haver algum engano. Nenhum engano, respondi calmamente. Fiz alguns ajustes nas reservas. Houve um silêncio atônito, então meu pai explodiu. Você fez o quê? Como se atreve a mudar os arranjos sem nos contar? Parecemos bobos aqui parados. O atendente do check-in está nos olhando como se estivéssemos tentando nos infiltrar na primeira classe. A explicação. Lamento que estejam envergonhados, disse, não me sentindo nem um pouco arrependida. Mas como você disse, pai, presentes uma vez dados pertencem ao destinatário. Vocês decidiram mudar quem estava indo nesta viagem, e eu decidi mudar que tipo de viagem seria. Isso é completamente inaceitável, ele gaguejou. Tínhamos um acordo. Tínhamos? Não me lembro de concordar em ser expulsa da minha própria viagem. Não me lembro de concordar em ter meu presente redistribuído para alguém que até recentemente era uma estranha para nossa família. Podia ouvir minha mãe ao fundo perguntando o que estava acontecendo. Ouvi a explicação abafada do meu pai, então o suspiro dela de surpresa. Alexandra, a voz da minha mãe veio através do telefone, aparentemente tendo pegado de meu pai. Querida, por favor, está em nossa viagem de aniversário. Não podemos resolver isso? Lamento, mãe disse, genuinamente arrependida de que ela estivesse no meio disso. Mas a decisão foi tomada, assim como a decisão de me remover da viagem foi tomada. Vocês ainda vão para Dubai, ainda vão ver todas as atrações. Só não será a experiência de luxo que eu havia originalmente planejado. Aproveitando as Maldivas. Enquanto eles estavam em Dubai, tendo suas férias consideravelmente menos luxuosas, eu estava aproveitando minha própria solitude nas Maldivas. Meu bangalô sobre a água era tudo o que eu havia sonhado, com águas cristalinas sob meu deck privado e pores do sol espetaculares vistos da minha piscina infinita pessoal. A equipe me tratava como realeza, lembrando meu nome e preferências desde o primeiro dia. Cada manhã eu acordava com café da manhã entregue de barco à minha vila. Cada noite eu jantava frutos do mar frescos sob as estrelas. Postei exatamente uma foto nas redes sociais durante minha viagem, uma foto dos meus pés apoiados no deck, a água turquesa se estendendo até o horizonte.
com a legenda simples: às vezes você tem que escolher a si mesma. Eu sabia que minha família veria. Eu sabia que eles entenderiam. E pela primeira vez, não me importei com o que pensassem das minhas escolhas. O retorno e a reconciliação. Quando voltei das Maldivas bronzeada, descansada e com um novo senso de autorrespeito, encontrei várias mensagens me esperando. Minha família havia voltado de Dubai há alguns dias e parecia que estavam ansiosos para conversar. Levei meu tempo para responder, permitindo-me o espaço para processar meus sentimentos e decidir como queria seguir em frente. Eventualmente concordei em encontrar meu pai para um café em um local neutro. Quando cheguei, fiquei surpresa em encontrá-lo já lá, parecendo incomumente nervoso. Ele se levantou quando me viu, numa cortesia militar automática que pareceu estranhamente formal dada nossa relação. Alexandra disse, puxando minha cadeira. Obrigado por me encontrar. Eu te devo um pedido de desculpas, disse finalmente, sua voz rouca de emoção. O que eu fiz, o que nós fizemos com a viagem de Dubai estava errado. Vejo isso agora. A admissão do pai. Por que vocês fizeram isso? Perguntei a questão que estava me queimando por semanas. Por que acharam que era aceitável pegar algo pelo qual trabalhei tanto e dar para outra pessoa? Ele suspirou pesadamente. Eu poderia te dar desculpas sobre querer receber Nathalie na família, sobre achar que você entenderia porque sempre é tão capaz e independente. Mas a verdade é mais simples e mais difícil de admitir. Não tenho sido justo com você por muito tempo. Ele olhou para sua xícara de café, girando-a lentamente entre as mãos. Sempre esperei mais de você do que do Michael. Quando você tinha sucesso eu considerava natural. Quando você dava eu aceitava sem gratidão adequada. Te mantive num padrão mais alto e depois me ressenti de você por alcançá-lo. Mudanças familiares. A viagem de Dubai havia sido reveladora para todos. As verdadeiras cores de Nathalie se mostraram vividamente sob o estresse da decepção. Suas reclamações sobre o hotel, as filas longas, a falta de tratamento VIP, revelaram um materialismo e direito que não podiam mais ser ignorados. 2 semanas após o retorno, Michael terminou o noivado. Nathalie previsivelmente não aceitou bem. Ela exigiu ficar com o anel, ameaçou contar para todos que Michael era abusivo, ele não era, e finalmente recorreu a me ligar bizarramente, alegando que eu lhe devia compensação por arruinar sua viagem. Nathalie disse após ouvir seu discurso por exatamente 1 minuto. Esta conversa acabou. Não entre em contato comigo ou com minha família novamente. Bloqueei seu número e contas de redes sociais imediatamente. Reconstruindo relacionamentos. Meu relacionamento com minha mãe melhorou mais rapidamente que com meu pai. Ela me procurava regularmente, não apenas com verificações superficiais, mas com interesse genuíno na minha vida e pensamentos. Ela começou a se posicionar contra meu pai em questões pequenas, encontrando sua voz após décadas de deferência. Michael e eu tivemos o caminho mais complicado para a recuperação. Ele havia sido criado para esperar tratamento preferencial, para acreditar que suas necessidades e desejos deveriam vir antes dos meus. Quebrar essa mentalidade não foi fácil para nenhum de nós. 6 meses após o fiasco de Dubai, ele me convidou para jantar e ofereceu um pedido de desculpas genuíno, não apenas pela viagem, mas por anos de aceitar vantagens às minhas custas. Nunca te agradeci por ajudar com meu aluguel no ano passado, admitiu. Ou por qualquer uma das outras vezes que você me tirou de problemas. Considerei natural que você sempre estaria lá para ajudar sem nunca considerar como eu poderia te apoiar em troca. Lições aprendidas. Quanto a mim, toda a experiência foi transformadora. Aprendi a estabelecer limites claros com minha família, a afirmar minhas necessidades e esperar que fossem respeitadas. Parei de automaticamente dizer sim para pedidos de ajuda financeira e comecei a avaliar cada situação pelos seus méritos. Também comecei a examinar meus próprios padrões de agradar pessoas e buscar validação através do sacrifício. Com a ajuda de uma terapeuta, explorei por que eu estava tão disposta a gastar somas enormes de dinheiro e esforço para criar experiências perfeitas para pessoas que frequentemente mostravam pouca apreciação. Aprendi a me valorizar o suficiente para esperar reciprocidade nos meus relacionamentos, tanto dentro da família quanto fora dela. As mensagens durante a viagem. Ao longo dos próximos dias, as mensagens chegaram conforme cada novo ajuste foi descoberto. Michael mandou mensagens furiosas quando chegaram ao hotel em Deira, longe da glamourosa área central de Dubai onde esperavam ficar. Que diabos, Alex? Este hotel mal tem 3 estrelas e fica no meio do nada. Os quartos são minúsculos e não há vista. Como você pôde fazer isso conosco? Eu não respondi. Minha mãe ligou quando descobriram que todas as experiências especiais haviam sido canceladas. Sua voz estava chorosa enquanto deixava uma mensagem. Alexandra, entendo que você está magoada, mas isso deveria ser nossa celebração de aniversário. O jantar no deserto que eu estava tanto esperando foi cancelado. O cruzeiro privado de iate se foi. Tudo especial foi removido. Por favor, me ligue de volta. Precisamos conversar sobre isso. Eu não retornei a ligação.
Nathalie previsivelmente recorreu às redes sociais para expressar seu descontentamento, embora tivesse cuidado de não me mencionar diretamente. Seus posts no Instagram, que começaram entusiasmados sobre sua viagem dos sonhos para Dubai, rapidamente se transformaram em reclamações mal disfarçadas. Nem tudo é tão glamouroso quanto parece nas redes sociais, escreveu embaixo de uma foto do quarto básico do hotel. Mas estamos fazendo o melhor possível. #expectativa validade #falha de viagem. Outro post mostrava eles na fila regular do deck de observação do Burj Khalifa, que eu sabia significaria horas de espera em vez do acesso imediato que os ingressos VIP teriam proporcionado. 3 horas de espera só para chegar ao elevador. Alguém não planejou isso muito bem. #exausta #não valia a pena. A mudança de tom. A mensagem mais satisfatória veio 4 dias após o início da viagem. Um recado do meu pai que representava uma mudança significativa no tom da raiva anterior. Alexandra começou sua voz incomumente hesitante. Nós, acho que te devo um pedido de desculpas. Não percebemos a extensão do que você havia planejado para esta viagem. A agência de viagens nos mostrou o itinerário original quando tentamos reservar algumas das experiências. Não tinha ideia de quanto você havia investido para tornar isso especial. Ele fez uma pausa e pude ouvi-lo pigarreando. O que fizemos foi errado. Vejo isso agora. Tomar seu lugar nesta viagem foi injusto, especialmente depois de tudo que você fez para planejar. Deveria ter considerado seus sentimentos mais cuidadosamente. Espero que quando voltarmos possamos sentar e conversar sobre isso. Quero acertar as coisas. Salvei essa mensagem, mas ainda não liguei de volta. Queria que eles refletissem sobre suas ações por mais um tempo. A mensagem da minha mãe. O desenvolvimento mais inesperado veio na forma de uma mensagem privada da minha mãe no 5º dia da viagem. Era mais longa e sincera que qualquer coisa que ela havia me comunicado em anos. Alexandra, preciso te dizer como sinto muito. Não apenas por esta situação da viagem, mas por anos de ficar parada enquanto seu pai favorecia Michael. Sempre tive muito medo de enfrentá-lo, muito preocupada em balançar o barco. Mas ver como você está machucada, quão justificadamente zangada, me fez perceber que meu silêncio também foi uma forma de traição. Quero que saiba que Michael e Nathalie têm brigado constantemente nesta viagem. O estresse das acomodações rebaixadas, as longas esperas para atrações, a falta de tratamento especial que Nathalie esperava, revelou rachaduras no relacionamento deles que suspeitos sempre estiveram lá. Seu pai também está começando a ver as verdadeiras cores de Nathalie. Ela tem reclamado sem parar e culpado todos os outros pelas decepções. Sei que isso não desculpa o que fizemos com você, mas achei que deveria saber que sua ausência tem sido sentida profundamente. Esta viagem foi sua visão, seu presente, e sem você aqui para compartilhar, parece vazia. Quando voltarmos, espero que possamos começar a reparar nosso relacionamento. Tenho muito a compensar e muitas mudanças a fazer em como te defendo no futuro. Essa mensagem trouxe lágrimas aos meus olhos, não de tristeza, mas de validação. Minha mãe finalmente havia visto o que eu estava experienciando há anos. Era um pequeno passo, mas significativo. A mensagem final de Michael. A atualização final veio de Michael, de todas as pessoas, no último dia da viagem. Sua mensagem foi breve, mas falou volumes. Você estava certa sobre Nathalie. Sinto muito. Das redes sociais consegui juntar que Nathalie havia feito um escândalo quando Michael se recusou a comprar uma bolsa cara no Dubai Mall, acusando de ser mesquinho e arruinar sua viagem única na vida. Aparentemente a discussão havia escalado ao ponto onde meus pais tiveram que intervir e no processo. Algumas verdades feias sobre as motivações de Nathalie para estar com Michael vieram à tona. Minhas próprias férias, enquanto eles estavam em Dubai. Tendo suas férias consideravelmente menos luxuosas, eu estava aproveitando minha própria solitude nas Maldivas. Meu bangalô sobre a água era tudo o que eu havia sonhado, com águas cristalinas sob meu deck privado e pores do sol espetaculares vistos da minha piscina infinita pessoal. A equipe me tratava como realeza, lembrando meu nome e preferências desde o primeiro dia. Cada manhã eu acordava com café da manhã entregue de barco à minha vila. Cada noite eu jantava frutos do mar frescos sob as estrelas. Postei exatamente uma foto nas redes sociais durante minha viagem, uma foto dos meus pés apoiados na grade do deck, a água turquesa se estendendo até o horizonte, com a legenda simples: às vezes você tem que escolher a si mesma. Eu sabia que minha família veria. Eu sabia que eles entenderiam. E pela primeira vez, não me importei com o que pensassem das minhas escolhas. O retorno e a reconciliação. Quando voltei das Maldivas bronzeada, descansada e com um novo senso de autorrespeito, encontrei várias mensagens me esperando. Minha família havia voltado de Dubai há alguns dias e parecia que estavam ansiosos para conversar. Levei meu tempo para responder, permitindo-me o espaço para processar meus sentimentos e decidir como queria seguir em frente. Eventualmente concordei em encontrar meu pai para um café em um local neutro, um café no meio do caminho entre nossas casas. Quando cheguei, fiquei surpresa em encontrá-lo já lá, parecendo incomumente nervoso.
Ele se levantou quando me viu numa cortesia militar automática que pareceu estranhamente formal dada nossa relação. Alexandra disse, puxando minha cadeira. Obrigado por me encontrar. Assenti e me sentei, esperando que ele falasse. Ele havia pedido esta reunião. O fardo de começar era dele. Eu te devo um pedido de desculpas, disse finalmente, sua voz rouca de emoção. O que eu fiz, o que nós fizemos com a viagem de Dubai estava errado. Vejo isso agora. Por que vocês fizeram isso? Perguntei a questão que estava me queimando há semanas. Por que acharam que era aceitável pegar algo pelo qual trabalhei tanto e dar para outra pessoa? Ele suspirou pesadamente. Eu poderia te dar desculpas sobre querer receber Nathalie na família, sobre achar que você entenderia porque sempre é tão capaz e independente. Mas a verdade é mais simples e mais difícil de admitir. Não tenho sido justo com você por muito tempo. A admissão completa. Ele olhou para sua xícara de café, girando-a lentamente entre as mãos. Sempre esperei mais de você do que do Michael. Quando você tinha sucesso, eu considerava natural. Quando você dava, eu aceitava sem gratidão adequada. Te mantive num padrão mais alto e depois me ressenti de você por alcançá-lo. Sua admissão me atordoou. Sempre havia sentido essa dinâmica, mas nunca esperava que ele a reconhecesse. A viagem de Dubai, continuou, foi apenas o exemplo mais flagrante de um padrão que existe desde que vocês eram crianças. Favoreci Michael porque ele lutava, porque precisava de mais apoio. Mas ao fazer isso falhei em apreciar a filha que nunca me deu motivo para preocupação, que sempre superou expectativas. Lágrimas picaram meus olhos, mas pisquei para afastá-las. Você sabe o quanto doeu quando disse que Nathalie merecia ir mais do que eu? Depois de tudo que fiz para criar aquela experiência para nossa família? Sei agora, disse baixinho. Não espero que me perdoe imediatamente. Ou talvez nunca. Mas quero que saiba que vejo o que fiz. E estou comprometido a mudar. Sua mãe e eu tivemos muitas conversas longas sobre isso desde que voltamos. Ela me ajudou a ver coisas às quais eu era cego antes. Reconstruindo relacionamentos. Conversamos por mais de 2 horas, cobrindo anos de mágoas e mal-entendidos acumulados. Não foi uma resolução mágica, não foi um momento de Hollywood onde tudo foi instantaneamente perdoado. Mas foi um começo, uma fundação sobre a qual possivelmente poderíamos construir um relacionamento mais saudável. Quanto a Michael, a viagem de Dubai havia sido de fato reveladora. As verdadeiras cores de Nathalie se mostraram vividamente sob o estresse da decepção. Suas reclamações sobre o hotel, as filas longas, a falta de tratamento VIP, revelaram um materialismo e senso de direito que não podiam mais ser ignorados. Suas brigas constantes culminaram numa discussão pública no Dubai Mall que deixou minha mãe em lágrimas e meu pai fervendo de raiva. 2 semanas após o retorno, Michael terminou o noivado. Nathalie, previsivelmente, não aceitou bem. Ela exigiu ficar com o anel, ameaçou contar para todos que Michael era abusivo, ele não era, e finalmente recorreu a me ligar bizarramente, alegando que eu lhe devia compensação por arruinar sua viagem. Ouvi seu discurso por exatamente 1 minuto antes de cortá-la. Nathalie, esta conversa acabou. Não entre em contato comigo ou com minha família novamente. Bloqueei seu número e contas de redes sociais imediatamente. O crescimento familiar. Meu relacionamento com minha mãe melhorou mais rapidamente que com meu pai. Ela me procurava regularmente, não apenas com verificações superficiais, mas com interesse genuíno na minha vida e pensamentos. Ela começou a se posicionar contra meu pai em questões pequenas, encontrando sua voz após décadas de deferência a ele. Era um processo lento, mas eu podia ver ela fazendo esforço para mudar padrões que haviam sido estabelecidos ao longo de 40 anos de casamento. Michael e eu tivemos o caminho mais complicado para a recuperação. Ele havia sido criado para esperar tratamento preferencial, para acreditar que suas necessidades e desejos deveriam vir antes dos meus. Quebrar essa mentalidade não foi fácil para nenhum de nós. Tivemos várias partidas falsas, conversas que se deterioraram em velhas acusações e defesas. Mas gradualmente, conforme ele processava as lições do seu relacionamento com Nathalie e via as mudanças que nossos pais estavam fazendo, ele começou a mudar sua perspectiva. 6 meses após o fiasco de Dubai, ele me convidou para jantar e ofereceu um pedido de desculpas genuíno, não apenas pela viagem, mas por anos de aceitar vantagens às minhas custas. Nunca te agradeci por ajudar com meu aluguel no ano passado, admitiu. Ou por qualquer uma das outras vezes que você me tirou de problemas. Considerei natural que você sempre estaria lá para ajudar sem nunca considerar como eu poderia te apoiar em troca. Minha transformação pessoal. Quanto a mim, toda a experiência foi transformadora. Aprendi a estabelecer limites claros com minha família, a afirmar minhas necessidades e esperar que fossem respeitadas. Parei de automaticamente dizer sim para pedidos de ajuda financeira e comecei a avaliar cada situação pelos seus méritos. Às vezes ainda dizia sim, mas era uma escolha agora, não uma conclusão antecipada. Também comecei a examinar meus próprios padrões de agradar pessoas e buscar validação através do sacrifício.
com a ajuda de uma terapeuta. Explorei porque eu estava tão disposta a gastar somas enormes de dinheiro e esforço para criar experiências perfeitas para pessoas que frequentemente mostravam pouca apreciação. Aprendi a me valorizar o suficiente para esperar reciprocidade nos meus relacionamentos, tanto dentro da família quanto fora dela. O novo aniversário. A viagem de Dubai que nunca foi se tornou um ponto de virada na dinâmica da nossa família. Forçou questões que haviam fervilhado sob a superfície por décadas a finalmente vir à tona, criando uma oportunidade para conversas honestas e mudanças reais. Foi doloroso, bagunçado e às vezes profundamente machucante, mas ultimamente necessário para todos nós crescermos. Meu pai ainda ocasionalmente volta aos velhos padrões de favorecer Michael ou me dar por garantida. Minha mãe às vezes volta ao seu papel de pacificador em vez de se manter firme. Michael tem momentos de direito que ecoam nossa dinâmica da infância. E eu ainda me vejo tentada a me estender demais para ganhar a aprovação deles. Mas agora nós nos percebemos, e uns aos outros. Conversamos sobre esses padrões abertamente, em vez de fingir que não existem. Para o 41º aniversário dos meus pais, fizemos uma viagem muito mais modesta juntos. Um fim de semana prolongado em uma cabana à beira de um lago a algumas horas da casa deles. Cozinhamos refeições juntos, jogamos jogos de tabuleiro e tivemos conversas que teriam sido impossíveis um ano antes. Não foi perfeito, mas foi autêntico de uma forma que a viagem de Dubai nunca poderia ter sido.